parte da progressão dos espíritos. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um estudo, de mais um aprendizado, mestre. Seja esse momento de reflexão, seja um momento de ajuda, de amparo, que a gente possa entender e tentar buscar na nossa vida, praticar de alguma forma aquilo que foi falado hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, então para começar nosso estudo, a gente vai falar sobre diferentes ordens dos espíritos, né? Então, assim, claramente, nem todos os espíritos são iguais, certo? Então, assim, a primeira pergunta que eu separei pra gente é o seguinte: são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? Ou seja, são todos iguais? Já respondi, né? Não são todos iguais. Então, são diferentes ordens, de acordo com o grau de evolução com que ele está. Então, a partir do momento que você pratica, a partir do momento que você ajuda o outro, pratica o bem ao próximo, claramente o seu grau de evolução está sempre crescendo, né? Então, mas é claro que nem todos somos assim. Então, assim, começando pela de trás para frente, né, da terceira ordem. Então, espíritos imperfeitos. Característica dessa terceira ordem é a seguinte: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, poxa, claramente, alguma dessas coisas, poxa, com certeza eu tenho, você com certeza deve ter algumas, né? Assim como eu. Então, é natural que a gente acabe às vezes se identificando com algumas coisas, mas não necessariamente isso é um carimbo para falar que a gente é um espírito ruim ou um espírito bom. Não é bem assim, né? Porque essas ordens, né, essas classes dos espíritos, às vezes acabam se confundindo um pouco. O livro até fala, né, como o arco-íris. No arco-íris, a gente consegue distinguir exatamente as cores? Não, porque as cores vão se formando como se fosse um degradê, né? Uma coisa que vai se misturando e se confundindo. Então, aquilo que aparece, vamos lá, assim, ser amarelo no arco-íris, é uma mistura de um pouco com a cor de baixo. Então, essas classes, essas ordens acabam se misturando. Dentro dessa terceira ordem, especificamente, temos algumas características. Por exemplo, tem algumas classes dentro dessas ordens. Então, tem a classe dos espíritos impuros, então aqueles que são inclinados ao mal mesmo, né? Então, aquela coisa de sente o prazer de praticar o mal ou sente o prazer de ver alguém passando por alguma situação difícil. Não só os impuros, mas também tem os espíritos levianos, tem os espíritos pseudo-sábios. Então, esse pseudo-sábios é aquele que você acha que ele sabe de tudo, ele se mostra muito inteligente, conhecedor, né, das palavras, conhecedor das coisas, mas não necessariamente ele é realmente um espírito inteligente, né, sábio, que é conhecedor de grandes coisas. Só parece, né? Espíritos neutros, batedores e perturbadores, aqueles que perturbam mesmo a situação. Às vezes parece que a nossa vida, parece que tem alguns desses, né? Em que a gente está em momentos difíceis e acaba acontecendo muitas coisas ruins à nossa volta. Enfim. Então esses são os espíritos imperfeitos. Terceira ordem. Agora, segunda ordem são os bons espíritos. Então a característica deles é o seguinte: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros têm sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem saber as qualidades morais. Então, aquela coisa. Tem momentos
que, que eu sou um espírito imperfeito, onde eu tenho orgulho, onde eu tenho vaidade, mas às vezes um pedacinho do meu dia eu sou um espírito bom. É, a gente tenta praticar algumas coisas no nosso dia a dia para algumas pessoas, e coisas simples, né, mas que fazem diferença. Então, como eu falei, são uma mistura ali. Então, ó, dentro também desses espíritos bons, nós temos algumas especificações dentro. Então, assim, a gente tem uma dessas classes, espíritos benévolos. Então, a bondade está presente neles. Então, sempre a serviço do homem, a serviço do bem. Também tem os espíritos sábios, que aí sim, diferentemente do que eu acabei de falar, né, dos imperfeitos, que é aquele que parece que sabe, mas não sabe, esse não. Esse é o espírito sábio mesmo, em questão de conhecimento mesmo, tá? É, espíritos de sabedoria também e espíritos superiores, que aí sim abrange uma grande parte também, grandes espíritos. Que assim, gente, a gente, por muitas vezes, quando fala espíritos superiores, vamos pensar, Jesus, será que entra nessa classe? Vamos ver. Mas outras pessoas que passaram pelo planeta Terra, né? A gente tem diversas pessoas que entram nessa classe de espíritos superiores, né? Que estão sempre buscando bem, sempre, por mais que as situações sejam difíceis, ele está buscando bem, está se esforçando, sempre em prol da humanidade, da Terra. Bom, e por último, que aí sim, espíritos puros. Acho que Jesus se encontra mais aqui, né? É, onde característica geral, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, aqui, assim como os espíritos bons, não há mais necessidade da matéria, né? Os espíritos bons ainda precisam um pouco, mas muito pouco, e aqui nenhuma. Então, o grau de evolução tanto da inteligência, né, quanto moral é muito alta. Então, assim, também aqui, diferentemente das outras, só tem uma classe, que fala o seguinte: os espíritos, né, que a compõem, percorrendo todos os graus da escala e superaram todas as dificuldades, né, e impurezas que a gente passa durante nossas vidas, tendo alcançado essa perfeição, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então é aquele momento que não há necessidade mais da matéria, né, da reencarnação, como ele falou, são espíritos que já alcançaram o máximo. Né? Seguindo, dentro, dentro dessa escala de evolução, tem a nossa progressão, o nosso crescimento. Então é claro que nem todo mundo vamos falar assim, nasce bom ou nasce mal, não é assim que funcionam as coisas, né? Por isso que os espíritos trouxeram essa resposta que falou assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então todos nós fomos criados da mesma maneira, só que uns, né, escolheram coisas melhores, outros escolheram coisas piores, e assim foi a nossa humanidade. E aí outra pergunta que você faria achei bacana. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe incumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Então não seria legal se Deus, ao invés da gente precisar passar por tudo isso, por tanta dificuldade, a gente, poxa, já nascesse um espírito perfeito, puro, né? Aí foi a resposta dos espíritos. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então é aquela coisa que você quando ganha um, um presente, né? Um presente novo, e você fica ali namadão, não sei o quê, mas depois tu fica meio, tá bom, é isso, né? É isso, tá. Eu, eu ganhei assim de mão beijada, tá bom. Mas é aquela coisa, quando você se esforça para comprar um presente, de que você, poxa, junta dinheiro o ano inteiro para comprar um presente no final do ano.
quando você compra, realiza aquele seu desejo, é um sentimento totalmente novo. É claro que isso são coisas materiais, né? Não estou querendo comparar assim em igualdade, mas no sentido que a gente necessita desse esforço, é nosso. Então, dentro dessa nossa progressão, muito se fala de anjos e demônios, né? É, há anjos, há demônios? Então, gente, a gente vê na nossa escala, os anjos nada mais são que esses espíritos com grau de evolução muito alto, os demônios são espíritos com grau de evolução não tão bom, né? São espíritos imperfeitos. Então, assim, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Eles respondem, né? Percorreram todos os graus, mas do modo que havíamos dito, uns aceitaram sem murmurar suas missões. Então, uns escolheram caminhos sem reclamar, e é isso, e gastaram menos tempo para chegar a essa perfeição, como ele fala. E os demônios? E o sentido dessa palavra, né? Ele responde: Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente no mal? E permanecessem eternamente desgraçados, seria justo, gente. Fossem criados espíritos ruins só para praticando mal? Não faz sentido. Deus é sempre justo e correto, né? Nunca faria um negócio desse com a gente. Bom, gente, é isso. Encerro aqui minha aula. Fique com Deus. A gente agradece mais uma aula, mais um estudo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Que nos abençoe de sempre, mestre. Graças a Deus. Valeu, galera. Tchau, tchau.